Começar. Então vamos lá, Cláudia da CM Eventos, né? Para quem ainda não presenciou, não prestigiou uma live nossa, obrigada a você que está acompanhando, que está convidando o seu amigo. E a gente vem fazendo uma sequência de lives bem legal, abordando alguns assuntos bastante interessantes. A gente está focando casamento e essa semana a gente vai dar um enfoque maior em um outro cenário que é muito bom, que nós da CM Eventos, em especial eu, para quem me conhece muito, principalmente sou apaixonada, que é formatura. Então, o nosso tema hoje é falar um pouquinho sobre formatura. Esse mundo tão interessante, né? Eu sou suspeita porque sou apaixonada. Mas é um mundo que, quando a gente fala de formatura, vem assim, uma expectativa tão grande, um mix tão grande de grandes sentimentos, emoções, é uma mistura de uma série de coisas, né, gente? É emoção, é sentimento, é expectativa, é realização e anseio, é desejo, mas também a gente consegue colocar na idealização da formatura a nossa particularidade, porque cada formando é um formando. Cada um tem um sonho, tem um desejo e tem uma forma que a sua identidade se concretize naquele momento, né? Seja por questão individual, seja por família. Então, assim, isso é muito legal. Leandra, obrigada por estar participando. Um beijo. Então, de que forma que a gente vê isso? O quesito formatura, ele envolve muita coisa, mas ele envolve esses pontos positivos, que é a questão do êxtase e do sentimento, mas ele envolve também outras questões que sempre deixa a pessoa um pouco insegura, que é o outro lado da moeda, né? Acompanhado desse mix de alegria, de emoção e de entusiasmo, ele segue também essa questão de trabalhar com o medo, o estresse, né, a preocupação, a dificuldade em pagar as suas parcelas do seu fundo de formatura. E isso pode gerar até mesmo entre não só a comissão, mas todo o fundo de formatura, até uma discussão. E, poxa, é um momento tão bacana que todo mundo pode viver, que é tão legal que eu acho que discussão nesse momento não cabe. A gente tem que buscar, tem que focar um trabalho de uma forma bem complexa, onde a gente consiga balancear o que é positivo com o que é negativo. Porque, na verdade, formatura é isso. É uma explosão de sentimento invertido. Então, para trabalhar isso, a gente precisa ter um pouquinho desse conhecimento e saber realmente equilibrar essas vontades, tá? Eu acredito que esse tema formatura, ele deixa a adrenalina de todo mundo a mil. Todo mundo fica muito tenso. Por quê? Primeira etapa é você ter que ser aprovado no vestibular, né? Que dependendo do seu curso, dependendo da sua instituição, não é tão fácil assim. E aprovado no vestibular, você se depara com uma situação nova, tipo, opa, hoje eu sou uma pessoa civil, eu sou uma pessoa comum e amanhã eu vou sair formado. Eu vou sair formado naquela profissão que eu tanto anseio, que eu tanto desejo. E seja ela qual for, administração de empresa, engenharia, odontologia, arquitetura, direito, contábeis, enfermagem, nutrição, não importa, medicina, tanto faz. O conceito de ingresso numa instituição é o mesmo. E atrelado a isso, você segue essa condição de que você entra uma pessoa e sai outra muito melhor. Muito melhor em cultura, em educação, em sociabilidade, em expectativas. E sim, sai com aquela gama, com aquele desejo brusco, amplo, de já colocar a mão na massa e exercer de fato aquela profissão que você escolheu com tanto carinho, né? Então, quando a gente toca nesse quesito de formatura, por exemplo, você não tem como pensar numa formatura, entrar numa universidade e pensar logo de cara na festa. Tem um caminho muito longo a seguir. Então, a formatura envolve alguns trâmites para compor o todo. É uma chopada, é uma calorada, é uma festa de meio curso, aí você começa a focar mais naquilo que se propõe. É uma colação de grau, é um baile de formatura, né, que é o tão momento esperado, que é a nossa grande festa. Só que isso requer muita atenção, muito cuidado,
e para que a gente possa, de uma certa forma, estar concretizando isso e estar pensando nisso, existe todo um conceito formal que vai envolver esse desejo, que sempre vou falar e sempre será planejamento, tá? Ah, eu quero me formar, eu quero fazer uma festa linda, mas eu já quero pensar como que vai ser a festa. Pode pensar, pode idealizar, mas você tem que saber de fato por onde você tem que começar. Então, esse conceito de formatura envolve uma gama de informações. Você pode encabeçar ações para arrecadar, né, fundos para a sua formatura, ou você pode centrar esse momento e definir como que isso vai ser roteirizado, como que isso vai ser planejado. Então, tem turmas, muito poucas hoje, no cenário que a gente vive de formatura hoje é muito pequeno, tá? Como eu vivo isso já, pessoal, a nossa empresa CM Eventos já atua com isso há quase 13 anos no mercado. São inúmeras formaturas realizadas de cursos diversos, instituições diversas em todo o Rio de Janeiro, focando hoje principalmente Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, onde a gente atua bastante. Então a gente tem assim um pouquinho de propriedade para falar nesse sentido. E que sentido seria esse? Ainda que pouco, mas existem alguns fundos de formatura que preferem se preparar e fazer o serviço da seguinte maneira. Eu vou me juntar com a minha turma do meu fundo de formatura e nós vamos arrecadar valores mensalmente com todo mundo que faz parte do fundo e mais a priori, mais à frente, a gente então procura uma empresa, fecha contrato e então organiza a nossa formatura. Não é bem assim que funciona, porque se você não tiver um gestor central, alguém de extrema responsabilidade por trás, com exatidão, com propriedade, eu falo para vocês, não vai funcionar. Não é tão simples e tão mágico quanto parece, entendeu? Então, a gente vai levando essa questão, vai protelando, e com isso, formando pode sim correr o risco de ter a tão sonhada formatura, tão desejada, penalizada e não acontecendo. Gente, e isso é fato e eu falo para vocês com propriedade. Eu mesma, quando entrei para a universidade, há alguns anos, quando me formei, a minha turma mesmo era muito enorme, nós éramos 55 formandos, tá? É uma turma grande, todo mundo ansiava pela mesma coisa, queremos uma festa de formatura, só que ninguém tomava a iniciativa. Aí levantou-se a possibilidade de vamos fazer a arrecadação de valor, guardar num banco e quando der a gente faz uma formatura, a gente procura uma empresa. Ficamos assim por um ano e a coisa não fluiu. Até que nós tomamos a iniciativa, sim, de procurar uma empresa e começar do zero o planejamento, né, da nossa formatura para que a coisa se concretizasse. E a minha formatura foi uma coisa tão bem planejada e tão intensa que 54 formandos participaram, apenas um por motivo pessoal não participou. Então isso é gratificante demais, até porque, como estudante de administração de empresa, a gente tinha que ter esse conceito de entendimento para poder, né, já colocar em prática aquilo que a gente vivia na universidade. E a gente precisa ter um começo para uma formatura. E esse começo nada mais é do que a comissão de formatura. Quem é a comissão de formatura? Para quem está ouvindo, para quem está assistindo, pode achar, que coisa tão comum, quem não sabe o que é uma comissão de formatura? Ela exige, ela requer alguns cuidados e alguma atenção. Comissão de formatura não é tão simples quanto se parece, tá? Então, ela pode ser composta com a quantidade de alunos que o fundo de formatura desejar ou decidir. Porém, um número básico, um número bom, é que se trabalhe esse consenso de comissão de formatura entre 5 a 7 pessoas no máximo, tá? Eu acho que esse número ele tá bom e vai atender a sua demanda. E como o evento de formatura, normalmente, em quase que sua totalidade, envolve um valor muito alto, valor mesmo financeiro, muito custoso, o ideal é que as turmas se reúnam, tá, para decidir essa comissão de formatura, que isso seja feito no primeiro ano da sua graduação, no final do primeiro ano. Por exemplo, eu faço administração de empresas, que hoje, dependendo da instituição, tem cursos com 4 anos e outros com 5. Então, findou o primeiro ano da universidade, que é primeiro e segundo período, acho que já é um bom período para a turma se reunir e já começar a definir quem será os membros
da comissão de formatura, que é quem vai representar o todo, tá? Então eu acho que isso é bacana. Por quê? Aí vão ter pessoas que podem fazer o seguinte comentário: ah, mas eu não vou entrar agora não. Ah, não quero saber de comissão não. Não sei nem se eu vou continuar no curso, não sei nem como vai ser, se eu vou ser aprovado. Gente, nunca pense assim. Por conta de pensar assim, eu vejo muitos fundos de formatura penalizados, tá? E deixando de realizar o seu sonho por deixar para depois aquilo que se pode fazer hoje. Então, eu como ex-universitária, eu entendo que dificilmente alguém se propõe a prestar um vestibular, fazer a sua matrícula numa universidade, num curso que não goste. Pode até acontecer, mas é uma probabilidade quase que de 1. Porque eu acho que todo mundo estuda aquilo que gosta. Então, a chance de você levar aquilo a sério e até o fim é muito grande. Então, você não pode pensar assim. Por exemplo, tem fundos de formatura que pensam assim: ah, eu não vou entrar na formatura agora não, porque eu vou ter umas matérias muito difíceis no decorrer do curso e eu não sei se eu vou ser aprovado. Gente, não pode pensar assim. Porque senão também, você não entraria na faculdade pensando da seguinte forma: ah, eu não vou entrar na faculdade porque eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar. Né? Não é a realidade? Então não pense assim. Acho que sonho, eu sempre falo isso porque é real. Sonho não envelhece, não deixe passar. Eu acho que entrou na faculdade, esse cenário que a gente vive hoje, infelizmente, sem querer focar nele, mas é necessário, até porque, né, eu estou aqui da minha casa, vocês que estão assistindo estão da casa de vocês. Um cenário que a gente vive nos leva a pensar que nada mais vai andar, que a gente tem que ficar parado. Pera lá, a gente não precisa ficar parado, tá? Infelizmente, nós estamos num distanciamento social que está nos levando a tomar algumas medidas não do nosso agrado, como, por exemplo, o próprio universitário, nesse momento, ao invés de estar na sua sala de aula com os seus colegas, ele está o quê? Ele está dentro de casa, sem aula, ou então com aula online, que não é a mesma coisa, tá? Então isso é muito importante. Então não deixe o sonho morrer, batalha por ele e comece a se planejar desde já. Para quê? Para que quando chegar o momento exato, tá, de você começar a agir, colocar a mão na massa para fechar de vez o contrato da sua formatura, você já está com várias dicas legais na cabeça, com uma pré-comissão definida, entendeu? E mãos à obra assim que tudo se normalizar. E aproveitando, pessoal, só para reforçar com vocês, a nossa live é de interação. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, para fazerem perguntas. Como eu já disse no início, vai no aviãozinho, no direct, convide amigos de vocês que vão se formar, que estão em fundos de formatura. Os meus, eu já estou vendo que tem alguns aí presentes. Obrigada pela participação. Tirem dúvidas, perguntem. Se tiverem um pouco acanhados de fazer pergunta, não tem problema. Podem me perguntar, que assim que a live terminar, no finalzinho, eu dou mais um tempinho para vocês poderem responder, ou entre um tópico e outro que eu falar, eu vou dar um tempinho para você fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, tá? Não é obrigatório, lógico, fique à vontade para quem quiser, e a gente vai sanando essas dúvidas. Caso não surja nenhuma dúvida, eu vou seguir adiante, até porque o nosso roteiro de comissão não é um tópico hoje muito à frente, muito avançado, que se tenham inúmeros detalhes para falar, tá? Eu vou falar aquilo que é essencial para você focar com bastante determinação e seguir à frente. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez eu reforço com quem entrou agora, a nossa live hoje é falar sobre formatura e focando o assunto comissão de formatura. Como elaborar uma comissão de formatura, tá? Isso é muito importante. Isso dá uma visão bacana para algumas pessoas que até no privado já me perguntaram, de uma forma mais complexa e mais entendível, porque qualquer mortal sabe que dentro de uma universidade, uma comissão de formatura é um grupo de pessoas que resolvem algumas coisas, tá? Mas quem são essas pessoas? O que elas resolvem? Como elas se definem? É por elas mesmas? Elas se auto-escolhem? Elas são escolhidas? Como é que funciona isso na prática? Então é isso que hoje eu vou tentar passar um pouquinho para vocês, tá? Então, convide os amigos de vocês, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, vai ser um prazer ter vocês. Siga a gente no Instagram e reforço sempre, sem querer ser chata, mas quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, mais informação a gente consegue passar nesse cenário de hoje, que é somente tentar ajudar, tá bom?
Então, fiquem à vontade, se vocês tiverem alguma dúvida, vá curtindo, vá perguntando. Se não tiverem, a gente pode começar já a falar diretamente do assunto da pauta de hoje, que é comissão de formatura, tá? Vou dar um tempinho. Tailane, obrigada por ter entrado. Ricardo, Eric, obrigada mesmo. Carlos Alberto, obrigada por participar. Alexander, obrigada por ter vocês aqui. E vamos lá então. Como não tem nenhuma dúvida, não tem problema, né? Isso aqui não é um interrogatório, é uma live interativa. Então vamos começar. Pessoal, para se fazer parte de uma comissão de formatura, no meu entendimento, enquanto empresa de formatura, uma coisa é essencial. A palavra-chave da comissão de formatura tem que ser comprometimento. Se a comissão de formatura não for comprometida com ela mesma e em seguida com o grupo que vai fazer o fundo de formatura, desiste. Tá? A função, né, a necessidade da comissão é ter comprometimento, determinação, ser bastante organizados, tá? E também ser um grupo proativo, onde todos falem a mesma coisa, respeitando as suas posições, os seus interesses, porque, desculpa, o grupo da comissão tem que ser coeso, tem que falar a mesma língua para não ficar vendido para a turma toda. Isso é muito comum, gente. Eu vivo isso há 13 anos praticamente, em inúmeras formaturas já feitas e inúmeras que eu tenho pela frente também. É comum a comissão se manifestar e se apresentar e no decorrer da organização, se é um grupo de comissão que tem 7 pessoas, aí 3 trabalham. Se é um grupo que tem 4, somente 2 trabalham. Se é um grupo que tem 6, somente 1 trabalha. E acreditem, existem fundos de formatura que tem 4, 5 pessoas ativas e ninguém trabalha. Isso é real. E isso não é bacana, porque quando a comissão de formatura nasce, ou ela se autoelegeu por ter essa questão de capacidade e proatividade, ou então porque ela foi eleita, né, pelo fundo de formatura, pelos colegas. Então, à medida que os colegas elegem e concordam, automaticamente eles estão confiando. E eu, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa que eu parto do princípio da confiança. Confiam em mim, eu confio em você. Então é isso a visibilidade que a comissão tem que passar para o fundo de formatura. Porque eu também entendo que na comissão de formatura tem pessoas que pensam assim: eu vou deixar a comissão de formatura fazer o que ela quiser lá, porque ela resolve tudo, o que ela resolver tá bom, depois eu só pago. Porque a comissão de formatura sempre tem vantagem também. Não é bem assim. A comissão de formatura, ela é tão atuante quanto o aluno. E eu sempre digo, para quem está aí, que eu sei, eu já vi alguns meus aí, que é comissão, porque o fundo de formatura, os colegas, não estou generalizando, estou colocando de uma forma ampla, com a experiência que eu tenho. Tem pessoas que entendem assim: a fulana e o fulano estão na comissão de formatura, então deixa eles mesmos se virarem e eles mesmos resolverem tudo, porque eles estão ganhando a formatura de graça, ou eles estão tendo algum desconto, ou eles vão ter benefícios. Isso, em quase totalidade de organização de formatura, isso não é verdade. Não digo que é uma inverdade, mas não é assim que funciona. Até porque o conjunto que compõe a comissão de formatura, ele é tão aluno e tão formando quanto todos que compõem o fundo de formatura. Então, entende-se que ele pagará de forma normal, de forma igual a todos. Então, é sempre importante focar isso, porque, gente, a experiência, eu vivo isso. Eu tenho fundos de formatura onde as pessoas, eu tenho certeza que elas entendem que elas não precisam se manifestar com os seus interesses, com os seus desejos, porque a comissão de formatura está ganhando, está trabalhando lá, então não tem nenhum problema. Não é assim que funciona. Tenho comissão de formatura, sim, que trabalha e muito, que batalha e muito em prol da formatura, tá? Então, fica essa dica para você. Apoie a sua comissão. Se ela for montada, criada através de eleição, façam a eleição, elejam aqueles que realmente vocês sabem que vão atuar e que vão fazer melhor pelo fundo de formatura,
tá bom? Vou só tomar uma aguinha aqui, gente. E enquanto isso, se vocês tiverem uma dúvida, fica à vontade para perguntar. Se eu não beber uma aguinha, eu não consigo falar com vocês, né? Porque não tem jeito, eu preciso falar, né? Nosso trabalho é ação, assim, é execução. Então, preciso de fato mostrar para vocês como que isso vai funcionar, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Fique à vontade, não precisa ficar acanhados, não. Às vezes é uma perguntinha que vocês podem achar que é boba, sem sentido, mas que vai fazer a diferença para o teu entendimento e do colega também. Continua aí, fica à vontade para convidar os amigos de vocês, para se inscrever no nosso canal, siga a gente no Instagram, vai ser um prazer, tá? Jéssica, obrigada pela participação. Então vamos lá, pessoal. Primeira composição da comissão de formatura. A comissão de formatura tem que começar pelo presidente, tá? Quem é essa pessoa? O presidente é um formando da turma, tá? E é ele que vai coordenar de forma bem harmônica, tá? Todas as ações da comissão, e ele vai ficar responsável pelo contato com empresas e também marcar reuniões com a sua própria turma, tá? E vai liderar algumas decisões. Ah, mas e como é que funciona? Como é que a gente escolhe essa pessoa? Normalmente essa pessoa, ela precisa ter a palavra-chave, comprometimento. Na verdade, ele é o responsável pelo grupo que vai agir em prol de todos. Então, ele tem que ter, gente, ele tem que ser uma pessoa carismática, que fale com praticamente toda a turma, que seja uma pessoa muito responsável e comprometida, que como presidente, representando o interesse de muitos, ele tenha como meta prazos e muito foco naquilo que for preciso para o fundo de formatura, e que ele tenha também uma boa comunicação. Porque, gente, ele pode ser muito bom de cálculo, pode ser muito bom aluno dentro da sala de aula, ele pode gostar de todo mundo, mas se ele não é uma pessoa que se comunica, ele não cria uma liberdade entre os colegas. E eu vivo muitas vezes alguns formandos que não conseguem chegar, se aproximar de uma certa forma do presidente do seu fundo de formatura, por ele ser uma pessoa muito retraída, muito recolhida, não se manifestar muito, ser uma pessoa meio que na dele. Então isso não é bacana. Ele tem que estar sempre, lógico, além da vida acadêmica, todos temos a vida pessoal. Então não é normal, né, que a pessoa vá procurar uma informação com ele 1h da manhã. Então ele também não vai estar o tempo todo à disposição de vocês. Mas é uma pessoa comprometida e responsável, que se adequa ao perfil de todos na sala e que de antemão vai lutar e vai batalhar para oferecer para a turma aquilo que ele, como presidente eleito, for melhor, tá? O que acontece? Ele vai ter que lidar de uma certa forma com a turma, porque tem turmas, normalmente nas turmas de universidade existem grupinhos, né? Isso é normal, isso é comum, isso nunca vai mudar. A turma toda se dá, mas sempre tem as famosas panelinhas. Então ele tem que ter uma interação muito boa com todo mundo, porque é ele que vai comandar, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, sobre como ser e quem deve ser o presidente da comissão de formatura? Obrigada, Sérgio, pela participação. Jéssica, obrigada pelo carinho. Então vamos lá. Não houveram dúvidas, sem problema, a gente parte para o novo passo, tá? Que é, obrigada a RTS Bartender por estar participando, seja bem-vindo. Dúvidas, a gente está à disposição, né? Normalmente bar é um ponto muito fundamental para a formatura, a gente vai falar nisso mais à frente, tá bom? Vamos falar agora do vice-presidente da formatura, da comissão de formatura. Quem é essa pessoa? Ela é tão importante quanto todos os outros, mas que trabalha como um braço direito, de braço dado, aliado ao presidente. Porque na maioria das vezes, quando o presidente não puder estar presente para executar alguma ação, participar de alguma reunião, tirar dúvidas com algum aluno, o vice-presidente pode tomar essa ação e pode agir pelo presidente. E lembrando que ele também precisa ter o mesmo perfil que o presidente.
ser uma pessoa de liderança, responsável, proativa e que tenha boa comunicação, tá, com todos da sala. Gente, a comissão não se super vangloria, a comissão soma, acolhe o desejo de todos, porque se todos resolverem ser a comissão, o evento não vai sair. Então tem que ter alguém para falar pela turma, tá? Obrigada, Ramon, pela participação. Então ficou claro para vocês a função também do vice-presidente de uma comissão de formatura? Dúvidas, gente? Fiquem à vontade para perguntar. Estou à disposição. Andréia, obrigada, querida. Você é maravilhosa. Saudade de você. Obrigada pelo carinho e pela participação. Então, pessoal, como não tem perguntas, deixa eu só tomar mais uma aguinha para a gente continuar. Enquanto isso, fique à vontade aí novamente para curtir aí, clicar no aviãozinho no direct, convidar mais amigos de vocês ou passar e depois dessa live falar sobre o nosso trabalho para que eles possam nos seguir lá no Instagram, se inscrever no nosso canal para a gente dar mais dicas ainda. A ideia, reforçando sempre, é ajudar. Quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, mais informação a gente consegue passar adiante, tá bom? Então, agora eu estou indo para o terceiro ponto, que são a pessoa do grupo que vai fazer a parte de tesoureiros. Essa parte, né, gente, já é a parte que logo assusta, dá intriga, o pessoal foge, mas sempre tem aquele que quer participar, que quer ser responsável por ajudar a comissão. Então, qual é a exata função de um tesoureiro? Gente, o tesoureiro é quem vai cuidar do money, do dinheiro extra que a gente vai entrar mais à frente. Então, o tesoureiro precisa ser uma pessoa extremamente organizada, tá? Não existe, eu não sei onde está, eu não sei onde que eu anotei, eu não sei como que eu vou fazer. Tem que ser uma pessoa muito organizada e muito responsável. Por que a responsabilidade vem como um carro-chefe? Porque ele vai cuidar de todo o dinheiro que for arrecadado pela turma. Tá? Aí as pessoas podem falar assim, mas a gente não tem uma empresa de formatura contratada? Sim, eu já vou entrar nisso. Normalmente, o tesoureiro, ele fica responsável também por cuidar da parte de valores arrecadados extra contrato de formatura. Você fechou o seu pacote de formatura com a empresa, por exemplo, com a minha empresa CM Eventos. Mas você, por fora, resolveu que você quer fazer um jantar dançante para arrecadar uma verba, você quer vender uma rifa, você quer fazer uma promoção, você quer fazer uma festa junina, você quer fazer uma cantina volante, seja o que for, para arrecadar dinheiro, para quem sabe lá na frente ajudar financeiramente no fundo de formatura, esse valor arrecadado é de responsabilidade aos cuidados do tesoureiro. E não só isso. Normalmente as empresas de formatura, elas passam para os formandos toda uma prestação de contas de pagamento de mensalidade. E existe nesse conceito, infelizmente, isso é uma coisa trivial, é uma coisa normal em formatura, ter a adimplência e a inadimplência. Infelizmente tem. Então, o tesoureiro, por sua parte, para poder nos ajudar, ele tem sempre acesso a saber quais são os formandos inadimplentes. Ou uma outra situação. De repente tem um formando que é do fundo de formatura, mas é uma pessoa meio atípica, não se atenta muito a pagar boleto, a data de vencimento, ou mora em outra cidade, ou é o pai que passa o dinheiro para ele. Infelizmente isso acontece. Então o que ele faz? Ele confia no colega, ele confia na pessoa do tesoureiro para tipo assim, fulano, eu vou viajar amanhã, não vou ter tempo para ir no banco, você pode pagar o boleto para mim? E aquela pessoa recebe aquele valor do colega para ir pagando as suas mensalidades. Então, gente, se o colega deu o dinheiro dele para um colega tesoureiro pagar, é porque, antes de tudo, há aquela palavrinha-chave, confiança. E eu já presenciei fundos de formatura onde isso aconteceu e não aconteceu. O aluno passou o valor e a mensalidade não foi paga, e aí gerou-se aquela confusão. Então, por isso que eu reforço que essa pessoa tem que ser extremamente responsável, tá? E comprometida, tanto com ela, com a posição que ela está assumindo na comissão, e mais ainda com o seu colega, tá? Por que isso é importante? Porque quando todo o dinheiro do evento, do fundo, seja ele do próprio fundo de formatura com mensalidades, ou até mesmo com verbas arrecadadas, o que vai acontecer?
No final, vai haver uma reunião. A comissão vai ter que se reunir e o tesoureiro vai ter que sentar e vai ter que prestar conta com todos os outros membros do fundo de formatura. Em que sentido? Olha, nós vendemos uma rifa que arrecadamos R$1.000, o dinheiro está aqui. O fulano A pagou a parte dele, o fulano B também, prestar contas em planilha, tudo muito organizado, para que isso não gere nenhum problema, tá? E, por isso, uma necessidade muito delicada, às vezes até de se falar, mas é necessária. O tesoureiro precisa ser uma pessoa íntegra e que possua uma boa honestidade, porque ele vai lidar com valores, ele vai lidar quase tudo sua totalidade com um dinheiro que não é dele, que vai passar por ele, para o mesmo interesse que o dele, mas não é dele. Então, o fundo de formatura ou o próprio membro formal da comissão, a hora que for escolher o tesoureiro, tem que estar bem atento. Não adianta ser uma pessoa atípica, uma pessoa que a gente chama de turista, que vai na universidade vez ou outra, uma pessoa que não tem uma boa interação com todos os membros da comissão. E, pessoal, vamos combinar. A gente sabe que é todo mundo muito amigo, que é tudo muito lindo. Colocou o dinheiro no meio, sempre tem problema. O amigo vira inimigo de um minuto para o outro. Então, é muito bom ter esse peso, ter essa separação e esse entendimento, para que esse tesoureiro seja bem acolhido na comissão, porque a função dele também não é fácil, e que ele tenha esse conhecimento e esse comprometimento de manter a sua integridade e a honestidade com o dinheiro do próximo. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Fiquem à vontade. Márcia, obrigada pela participação. Tá? Maria Lúcia, obrigada. Gente, dúvidas vocês podem perguntar, fiquem à vontade. Estou aqui para responder. Preciso de uma aguinha. Fabiano, obrigada, querido. Bom ter você por aqui. Beijo grande. Celcinho também. Roseli, obrigada a todos que estão participando, tá? Se não tem dúvida, vocês ficaram com dúvidas até agora, querem perguntar, pessoal, não fiquem acanhados, tá? A gente está aqui para interagir, para trocar ideia. Vocês vão pegar as minhas informações, mas eu também posso aprender com vocês. Então, quem quiser fazer alguma colocação, fiquem à vontade. Se não tiverem, a gente segue, tá? Lembrando para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, tá? No nosso site, que lá tem um blog muito legal, dando várias dicas bacanas de formatura, tá? Também siga a gente no Instagram, reforçando sempre a necessidade, quanto mais pessoas nos seguirem e tiverem inscritos no nosso canal, mais a gente pode passar as informações, tá? Então vamos lá, ninguém não tem nenhuma pergunta, a gente vai continuar. O passo que a gente vai falar agora é o próximo membro que vai compor a comissão de formatura, que é o secretário, tá? Quem é essa pessoa? Essa pessoa, ela é tão importante quanto a qualquer outra, mas ela tem uma importância maior, no meu entendimento, até mesmo como administradora, tá? Ela vai ser a pessoa que vai organizar reuniões, seja reuniões só entre os membros da comissão, seja reuniões com todo o fundo de formatura, seja reuniões com a empresa. Ela vai ter que solicitar orçamentos para poder apresentar. Caso haja necessidade de fazer reuniões com empresas, com qualquer outro tipo de fornecedor, ela vai ter que ter tudo agendado. É como se vai funcionar como uma secretária mesmo, tá? Por que a gente diz que ela tem a necessidade de agendar reunião? Porque é muito comum em corredores das universidades, de repente o presidente está passando, aí vem um colega e faz uma pergunta e de repente o presidente naquele horário, até por uma questão de prova ou coisa parecida, ele pode achar que o presidente não está dando atenção para ele. E não é, de repente ele está indo para uma prova, ele está indo para uma apresentação de um TCC, o que seja. Então, o que é bacana? Sabe, procura a secretária. Fulana, poxa, eu tenho uma dúvida muito específica, eu quero falar direto com fulano, que é o presidente. Como é que eu faço? Porque eu tentei falar com ele ali no corredor agora e eu não consegui. Entendeu? Então, assim, ela tem essa função, tá? E mais do que nunca, essa secretária precisa ter agenda, estar ciente de horários, de dias que os outros membros da comissão estarão presentes na universidade,
quais os melhores horários que eles poderão fazer essas reuniões, sabe? Abrir precedentes para caso seja uma reunião não muito funcional, se o colega, que é só um membro do fundo de formatura, pode participar, então ela vai ter que ter tudo anotadinho, tudo registrado. O carro-chefe do secretário ou secretária é organização e disciplina. Isso é muito importante, porque, gente, uma secretária que não tem uma agenda, ainda que seja de papel, tá? E que não saiba os horários que eles vão se reunir, os dias, não vai funcionar. Então, é sempre bom ela estar ciente de que tem que ter o comprometimento, tá, de uma agenda para poder suprir a necessidade e a demanda de tudo que foi importante para envolver a organização da formatura. Um exemplo típico. Pessoal, vamos nos reunir ou vamos fazer uma festa ou vamos fazer uma cantina volante semana que vem para arrecadar um dinheiro. Então, de que forma que isso é bacana? Terão, que eu já vou falar o seguinte, as pessoas que vão ser responsáveis por organizar a venda da cantina volante, a secretária vai ter que ter o registro de que dia que vai ser essa venda, qual o valor do seu produto unitário, qual a expectativa de venda. Por exemplo, deixa eu dar uma ideia para vocês para ficar mais legal. Semana que vem, vamos a nosso fundo de formatura, por exemplo, de nutrição, vai vender um bolo light de cenoura. Então, vai ter que vender na universidade, por exemplo. Então, vai ter que se ter uma estimativa. Quem vai fazer essa venda? Qual a estimativa? Quantos potes de bolo serão vendidos no dia? Qual é a demanda que eles esperam atender dentro da universidade? Se vai trabalhar só na sua universidade ou vai vender em outra para ter um ônus maior, tá? Quanto que se espera arrecadar, uma expectativa de lucro que se espera arrecadar com essa venda? Qual vai ser o custo que se teve para produzir cada bolo? Então, são essas coisas. O pessoal criou a ideia de vender o bolo. A secretária tem que botar na sua ata de reunião, tem que comunicar ao tesoureiro que vai haver custos e receita, e o presidente tem que estar ciente disso. Então, conseguem entender que a comissão, se ela trabalhar coesamente, a coisa funciona de forma redonda? Que dá para todo mundo entender e tudo funcionar bem? Agora, o que não pode inventaram ou tiveram a ideia de vender o bolo e só aquela pessoa que teve a ideia de vender o bolo e o tesoureiro estão sabendo disso. Por quê? O grupo vai e vende, pega o dinheiro e dá na mão do tesoureiro. Aí o secretário não está ciente para registrar em ata, o vice-presidente está vendido e o presidente sem informação nenhuma. Aí, num futuro bolo, não estou entendendo. Então, por isso que é bacana se falar em forma única para que todo mundo fique ciente, tá? Então, isso é muito importante. A secretária tem que estar antenada, tá bom? Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Querem fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, não fiquem acanhados, que a gente já está indo para falar de um outro ponto. Bom, não tem dúvida, não tem nenhum problema, até porque a ideia aqui é passar de uma maneira clara. Andresa, obrigada pela participação. Passar de uma forma clara para vocês a nossa ideia de conceito de empresa de formatura, focando comissão de formatura, que é o assunto que a gente está falando hoje, tá? E agora a gente parte para outro ponto, que são os coordenadores de eventos. Mas quem são essas pessoas, tá? Essas pessoas é o grupinho, tá? Que, vamos dizer assim, que não teve aquela função executiva, que não é o presidente, não é o vice-presidente, não é o tesoureiro. Ele vai ser a pessoa que vai coordenar os eventos. Pegando o gancho até do que eu falei anteriormente, ele vai inventar, ele vai criar esse grupinho que faz parte da comissão, tá? Porque se você é um grupo de 7, você já tem presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário. No nosso entendimento básico, sobraram 3 vaguinhas. Então, essas pessoas com as suas ideias e interesses podem se juntar e criar, então, o grupinho coordenadores de eventos, tá? Então, o que eles podem fazer? Eles podem criar rifas, pré-eventos, um monte de coisas bacanas fora do seu contrato de formatura com a empresa, para que com isso ele consiga angariar verba,
verba extra para poder somar no evento. Então, mas como que a gente pode estar fazendo isso? Como é que esse grupo pode fazer? Podem criar, por exemplo, vai ter uma calorada na instituição. Gente, o que a gente pode estar fazendo para tentar ganhar algum dinheiro com essa calorada que vai entrar no próximo semestre? Vamos bolar. Podem estar fazendo as famosas e sempre muito bem-vindas chopadas, tá? Certo? Com certo cuidado, né? Com cuidado com excesso de bebida, tomando os cuidados com acerca de todos os cuidados e documentações que são necessárias. Se você vai fazer num jardim que tem uma piscina, você tem que esse evento tem que estar registrado, ele tem que ter um enfermeiro, ele tem que ter um segurança, tem que ter todo um aparato para que você possa realmente funcionar o teu evento, que eu particularmente adoro, tá? Chopada, funcionar e ganhar dinheiro. Mas eu já fechei meu contrato, já estou pagando a minha formatura, para que eu quero um dinheiro extra? Sim, esse dinheiro pode te ajudar lá na frente com inadimplência de colegas que venham a desistir. Isso é uma coisa que lá na frente eu vou entrar em outro ponto. Ele pode ajudar a você estar inserindo no teu pacote um serviço que não foi contratado, por exemplo, fechei o contrato para minha formatura, mas eu não coloquei banda. Se você arrecadar um dinheiro extra, esse dinheiro pode te ajudar a colocar uma banda para tocar no teu evento. Então, tem N possibilidades de você vender. Aí ele vai criar opções. A ideia é, durante todo o seu curso, criar opções. Aí pode fazer festa. Gente, já fica uma dica. Festa junina é uma coisa que dá muito dinheiro para fundo de formatura. Pode fazer rifa, sabe? A cantina volante é sempre muito bem-vinda, porque o povo fica sem dinheiro, mas não fica sem comida. Então, comida é coisa que sai bastante. Então, é legal. Só que para você poder suprir essa necessidade e trabalhar essa parte, gente, não adianta colocar uma pessoa mal-humorada, que não fala com todo mundo da turma, que, desculpa o termo, mas é real, que não beba, que não goste de uma cerveja, que não goste de uma balada, porque tem que ser uma pessoa comunicativa, divertida, pra frente, que converse com todo mundo, que tenha uma boa interação, que corra atrás. É uma pessoa que eu costumo dizer, tipo eu, falou em festa, eu tô dentro. Então tem que ser uma pessoa animada, tem que ser uma pessoa brincalhona, divertida e que tenha a famosa lábia, que tenha o feeling pro negócio, tá? Que ela possa sentir, caramba, vou fazer uma chopada, vou chamar o primeiro, segundo, terceiro, quarto período, a gente vai encher uma casa, vamos fazer isso, isso e isso. Surgiram as ideias. Quando essas ideias surgem, não é guardar para você ou comunicar com quem você quer convidar. Essas ideias precisam ser pautadas para não se perderem. Então, automaticamente, a secretária ou o secretário tem que estar ciente para registrar, tá? O tesoureiro tem que estar ciente para tentar dar um suporte e ver de que forma o custo disso daí vai gerir para poder acontecer esse evento. Entendeu? O presidente e o vice-presidente têm que estar cientes, porque são os líderes, é quem vai comandar, então eles vão saber dar as diretrizes iniciais de como fazer esse consenso funcionar. Então, deu para vocês perceberem, porque eu sinto e eu vivo isso, que algumas pessoas no conjunto comissão de formatura acham que não precisa ter tantas pessoas ou que uma não é importante, não precisa dela. Se tiver só o presidente tá bom. Não tá bom não, porque senão o presidente fica sobrecarregado de todas as funções que vai envolver esse fundo de formatura, a coisa vai degringolar, vai ter problema, não terá como resolver. Então a função da comissão, cada um pega um pedacinho e trabalha em prol do todo para fazer o melhor. Então é muito importante vocês terem esse consenso e esse entendimento. Tudo tem que ser planejado. Eu vou fazer um churrasco na casa da Mariazinha, minha amiga. Não tem problema, desde que ele esteja planejado, tá? Como que vai ser, quem que vai ser, um pegando ideia do outro. E se for uma turma bem bacana, se for uma turma bem unida, eu também não vejo nenhum problema de vocês pegarem e pedirem a opinião dos colegas que compõem a formatura com vocês, mas que não fazem parte da comissão. Porque a gente entende que tem muita gente que não faz parte da comissão algumas das vezes, não é porque não quer assumir uma responsabilidade, é porque também não tem tempo. E a gente entende-se que comissão de formatura tem que ter tempo. Não é ter tempo todo dia
toda semana, todo mês, todo trimestre. São tempos esporádicos, tempos espaçados, a gente diz tempo sazonal, mas pode ser que pelo menos umas 3 a 4 vezes por ano precisemos nos reunir com frequência e com reuniões intensas para debater assuntos importantes da formatura e que são nesses momentos maiores que a comissão vai se manifestar. Porque tem gente que fala para mim, Claudinha, tá bacana, vou participar do fundo de formatura, mas não estou querendo nada com comissão, porque esse negócio de reunião é muito chato. Então aí as pessoas têm a ideia de comissão, de ter que trabalhar todo dia, toda hora e todo instante. E quando na verdade não é assim. Principalmente se o fundo de formatura tem uma empresa contratada, por exemplo, como a nossa, CM Eventos, né? A gente dá todo o suporte necessário. É lógico, eu não tenho como dar um suporte mirabolante para algo que é surreal. Agora, se é algo pautável, não tem a menor condição de deixar esse fundo de formatura sem o nosso auxílio. Até porque nós temos uma ótima empresa de marketing que dá todo o suporte para a gente. E para quem está aqui e é meu formando, e eu já estou vendo que tem gente aqui que vai ser meu formando, como também tem pessoas que já foram meus formandos, sabe qual é o meu lema. Na verdade, eu digo que não é muito um lema, eu trabalho como se fosse um mantra. Eu entro para somar. Quando eu me apresento numa reunião, seja em quaisquer das universidades do Rio de Janeiro, ou qualquer que seja o curso, eu já entro me apresentando e falando, pessoal, é o seguinte, eu, Cláudia, quando eu estou sozinha, às vezes acontece, e quando eu tenho mais alguém da equipe comigo, eu já me apresento da seguinte forma, pessoal, eu, Cláudia, CM Eventos, estou aqui para somar com vocês, porque se fosse para diminuir, eu nem daquela porta para dentro entraria. E eu acho que muitos dos meus, nem sei dizer para vocês, estou até meio perdido em números, inúmeros formandos podem atestar e confirmar com propriedade o que eu estou falando. Porque eu entro para somar e fazer de tudo que eu puder para ajudar um fundo de formatura. Milagre eu ainda não opero, infelizmente. Mas o máximo que a gente pode fazer para ajudar, a gente faz. E, de repente, esses coordenadores de eventos pensam, a gente está querendo fazer uma festa, mas caramba, a gente só tem uma ideia, não sabe nem como que isso procede, como que tem que fazer. Aí você pode procurar a empresa. Não é porque esse teu evento não faz parte do nosso contrato que eu não posso te dar uma ajuda. Lembra? Eu entrei para somar. Então a gente tem todo um aparato, todo um respaldo para passar para vocês, uma ajuda, seja ela via pessoal, de tirar uma dúvida, seja ela com uma parte digital de marketing. A gente está aqui para somar e para ajudar em tudo que for preciso. Eu prezo por isso e acho que toda empresa de referência de formatura que quer o melhor para o seu formando, pensa da mesma forma que eu, entendeu? Então eu acho que isso tem que ser funcional. O formando tem que ter a liberdade de ter um bom acesso à sua empresa de formatura e vice-versa. Eu acho que isso é muito importante, porque eu até conheço alguns trabalhos, não daqui de fora, que funcionam da seguinte forma. Somente a comissão de formatura, em esporádicos casos, tem acesso à empresa de formatura. Negativo. No nosso caso, a gente abre uma exceção para todo mundo. Todo formando paga igual, todo formando sonha igual, todo formando deseja igual, todo formando tem direito igual. Entendeu? Então eu acho que tem que ser assim. Você tem que está aberto para todo mundo. É lógico, né, gente? Eu não vou responder uma pergunta 3 horas da manhã. Se é num sábado que eu estou em evento, eu não tenho como dar uma atenção redobrada. Se é num domingo, normalmente, se eu não estou em evento, eu estou descansando, porque se eu não recarregar as minhas energias, eu não consigo levar a semana, porque, pessoal, formatura não é brinquedo, não. Formatura é pauleira. Quem acha que organizar a formatura é fácil, não sabe o que é que a gente passa. O negócio é pesado. Você tem que ser administrador, advogado, contador, engenheiro, psicólogo, psiquiatra, mas acima de tudo amigo. Não reclamo, mas a gente precisa de ter o quê? Tempo e entendimento. Então a gente fica sempre à disposição, não só da comissão, mas de todo o fundo de formatura, com um único intuito: oferecer sempre
o melhor para vocês, tá? E aproveitando a deixa, né, que já está terminando, a nossa ideia nesse conceito de hoje da live, eu vou fazer outras e todos já estão convidados, eu vou disponibilizar depois nas redes sociais as datas e os horários, faço questão que todo mundo volte. É muito importante passar essa ideia, esse conceito. Eu estou aqui na minha casa, como vocês estão na de vocês, e a ideia agora é única, gente, é ajudar, é somar forças para poder entrar e fazer o possível para sanar dúvidas e apoiar, não deixar quem já é meu formando triste, inseguro, quem já foi, obviamente, está bem, e aquele formando que quer muito ter um trabalho de formatura, mas vive esse momento crítico da pandemia, aí joga um iceberg em cima do sonho, começa a ficar triste porque está todo mundo sem aula, está todo mundo chorando, não fiquem assim. Rapaziada, é jovem, cabeça aberta, mente aberta, é um período que a gente está passando de dificuldade, esse período vai sanar, vai cessar, tá? E vai dar tudo certo. Então, formandos, grupos de comissões de formatura, tendo grupos, tendo comissão formada ou não, mas que está assistindo a gente, que quer entender um pouco melhor sobre o processo de assessoria para a formatura, tá? Procura a gente, entre em contato, reforço, siga a gente no Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube, lá tem várias dicas de formatura. Não deixe o seu sonho estagnado por conta de um momento difícil que a gente está vivendo. Porque se a gente parar tudo e parar o sonho também, aí vai ficar realmente difícil, tá? Então a gente está à disposição de vocês para qualquer dúvida, procura a gente, tá? Dúvidas aqui, quem não colocou, fique à vontade. Ah, Manel já quer essa formatura, né? Daqui a pouco tá perto, vai ser um prazer, tá? Jorge, querido, obrigada pela participação. Tiaguinho, obrigada também. Ótimo. Tá? Dúvidas, agora eu vou encerrar. Eu vou dar um tempinho para quem tiver dúvida, quem quiser fazer algum comentário. Quem tem alguma dúvida em específica, mas não quer expor aqui, fiquem à vontade. É só chamar a gente no privado, que com o maior carinho e toda a atenção do mundo, que isso com propriedade eu falo, porque eu sei que eu tenho, eu vou atender vocês. Espero que tenha sanado algumas dúvidas, que tenha ajudado. E, no mais, é isso. Eu desejo uma ótima noite para vocês, tá? Um bom fim de semana e até a próxima live, tá? Um beijo grande.